Saudações, turma, tudo bom com vocês novamente? Dando continuidade ao nosso tema da unidade número 5 sobre a Grécia Antiga, em que agora nós vamos destacar principalmente as heranças, ou seja, os legados dos vários que os gregos deixaram às sociedades até os dias de hoje, certo? Vale lembrar, no caso também, que os gregos eles assimilavam, eles observavam muito aspectos culturais de outros povos e faziam, vamos dizer, entre aspas, adaptações. E aí, com isso, influenciavam a sociedade na Grécia Antiga. Desde já, bom dia, boa tarde, boa noite e que possamos avançar nas leituras de hoje, ok? Fechou? Venham comigo, espero que estejam todos bem em suas casas, obedecendo o pai e a mãe, lavando as mãos, usando máscara quando saem de casa, ok? Se exercitando, realizando atividade física dentro de casa, mantendo sempre o coração, a mente, o corpo sãos e saudáveis, ok? E antes também estudando bastante, principalmente, não sei por qual motivo, será história, ok? Então avancem comigo e hoje nós vamos estudar alguns pontos importantes que os gregos deixaram para nós. Lembrando que na unidade passada, no nosso encontro anterior, nós falamos sobre as Olimpíadas, sobre as mulheres na Grécia Antiga, também sobre religião e mitologia, as suas origens, justificativas e como elas existem até os dias de hoje, de uma certa forma, do ponto de vista da ficção e tudo mais, principalmente no que diz respeito à mitologia e, no caso das Olimpíadas, as heranças que existem até hoje. Vale lembrar que a última edição das Olimpíadas aconteceu no ano de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, ok? Turma, então avance comigo e já vamos dar início a partir da página número 7, ok? Em que ele aborda uma área maravilhosa, que é justamente o teatro. Ou seja, eu não sei vocês, mas eu adoro teatro. Quem puder ir, vá. Quem puder assistir peças de teatro agora, online, disponíveis na internet, assista. E quem participa também vale muito a pena. E o teatro, do modelo, da forma como nós temos hoje, ela surgiu também na Grécia Antiga, que era uma forma dos gregos homenagearem o deus Dionísio, ou chamado deus do vinho também, e realizavam uma série de atividades como uma forma de homenagear. Por isso que nós temos aqui um destaque ao nome de Dionísio, ok? Que vocês irão ver neste quadro verde, certo? E aí, no caso, vale lembrar que apenas os homens participavam desta festa inicialmente, em que dançavam e cantavam livremente. As encenações eram feitas por um coral composto de 12 atores fantasiados de sátiros, ou seja, seres metade homem, metade bode, e, querendo ou não, certa vez, em algum momento de encenação, Téspes, um personagem, um dos participantes, parou de cantar e começou a conversar com os demais, afirmando ser o deus Dionísio, e assim mostrou que era possível representar alguém. Ou seja, o teatro é uma forma de você representar alguém. Então, por exemplo, vamos fazer uma peça sobre a Guerra de Troia. Claro que, obviamente, os personagens que participaram da Guerra de Troia não estão mais vivos, é claro, mas você pode interpretar um Aquiles, você pode interpretar uma Helena, você pode interpretar um Paris, você pode interpretar um Heitor, você pode interpretar todos os personagens que estiveram relacionados à Guerra de Troia a partir de uma peça de teatro, certo? Ou também por meio do cinema, por meio dos quadrinhos e por várias outras atividades, certo? E aí nós vamos perceber que os gregos, por meio do teatro, eles criaram dois momentos, duas divisões, duas características nas peças de teatro, que foram justamente
a chamada tragédia e a comédia. Por isso que às vezes quando acontece algo muito triste, do ponto de vista de filmes, de novelas, de acontecimentos, né? Até mesmo entre nós, na sala de aula, nós falamos, nossa, isso parece uma tragédia grega, ou isto parece uma comédia grega. E isso não é nada inocente, pessoal. Tudo isso remete justamente aos gregos. Ou seja, aqui nós temos, por exemplo, uma pequena divisão, que é justamente o quê? Qual era a característica da tragédia? Representava a luta corajosa do herói contra o seu destino. Geralmente o seu final era trágico, infeliz. Ou também, no caso, os principais atores, né, como Sófocles, Ésquilo, Eurípides. Esses nomes aqui, não se preocupem, vocês não são obrigados a memorizá-los, fiquem tranquilos, tá? Mas a ideia é verificar como que os gregos foram importantes para o modelo de teatro que nós temos hoje. Tudo bem? Assim como também a comédia visava muitas vezes satirizar estadistas. Estadistas seriam governadores, pessoas ligadas à política, e também intelectuais atenienses, quando aquela pessoa que se diz muito inteligente e eu sou mais inteligente do que todos, e aí se faz uma sátira àquela pessoa como uma forma de debochar, ok? E também principais atores, Aristófanes e Menandro. E aqui é o seguinte, turma, se vocês forem perceber, o brasileiro ele gosta de tirar, entre aspas, sarro, né? Onda, fazer piada com muitos temas, inclusive muitos temas sérios. E às vezes na política, embora infelizmente nós tenhamos várias características relacionadas à corrupção e à impunidade, lembrando que não são todos, por favor, não podemos generalizar, tenhamos muito cuidado com relação a isso, mas às vezes nós fazemos sátiras políticas, né? Ih, fulano está roubando até pouco, acho, né? Ô, fulano poderia ter roubado mais, fulano ter feito isso, o governador X, o prefeito tal, o presidente X, Y, Z. Às vezes tem situações em que são questões bem delicadas e o brasileiro está fazendo piada. E lembrando que não é apenas o brasileiro, por favor, não sejamos também, não cometemos este equívoco. O italiano também gosta de fazer sátira, o inglês gosta, o grego também, o espanhol, o português, o estadunidense, o argentino, ok? E tudo isso também tem como influências da Grécia Antiga, assim como também a tragédia grega, em que às vezes você assiste a um filme, a primeira dica, de um herói, de uma pessoa chamada destemida e tudo mais, e o seu final é trágico, ele morre de forma trágica, ou então ele morre de forma trágica, mas acaba se tornando um herói, um exemplo a ser seguido. Vocês sabem disso muito bem que eu sei, tá bom? Vou dizer a dica, certo, turma? Então vamos lá. E no caso aqui nós também temos duas representações com relação às máscaras. Era muito comum na Grécia Antiga os gregos utilizarem máscaras para apresentarem nas peças. Ali tem vários significados, mas principalmente relacionados à tragédia e também à comédia, ou seja, a máscara é uma forma de também promover um entretenimento com o público, do ator esconder a sua face e pela máscara ele revelar se era um personagem engraçado, um personagem triste, algo sério, algo mais cômico. Por isso que às vezes no dia a dia, né, quando nós descobrimos um fato triste sobre uma pessoa, nós falamos, a máscara desta pessoa caiu, geralmente remetendo à falsidade, à mentira, a assuntos que são bem delicados. Tudo bem, turma? Ok? Vamos lá. E aqui no caso, nós temos também uma referência dos locais onde aconteciam as peças de teatro, que eram os chamados anfiteatros, ok? Nós temos um pequeno exemplo aqui na página número 8, certo? E que lembrando, que embora as festas ou os teatros fossem dedicados ao deus Dionísio, os gregos trabalhavam vários assuntos da sua sociedade, tá bom? Política, economia, conflitos, dentre outros. E aí, como uma dica, às vezes você pode falar, professor, eu não gosto de ir ao teatro, mas eu gosto de ir ao cinema, por exemplo. Querendo ou não, o cinema também
tem muita influência da Grécia Antiga, principalmente filmes de super-heróis. Existem vários, mas, por exemplo, quando você assiste a filmes de super-heróis, percebam que, às vezes, alguns nomes têm relação com a Grécia Antiga. Por exemplo, existem heróis, existem vilões, existem conflitos, existem, vamos dizer, perdas de super-heróis, ou como a forma como o vilão morre, a moral da história, ou seja, todo o final do filme, ele, entre aspas, apresenta uma moral, um significado, ou ou, por exemplo, qual é a moral deste filme, qual é a moral da história. Tudo isso tem a ver com a Grécia Antiga. O mesmo vale, por exemplo, para a literatura, para as músicas, para alguns filmes, para nomes, certo? E aí são pequenos exemplos dos quais vocês podem perceber no dia a dia de vocês, quadrinhos, certo? Então, quando vocês estiverem assistindo a um filme, por exemplo, às vezes vocês vão ver algumas referências à Grécia Antiga, início, meio e fim, por exemplo, o início com a apresentação dos personagens, o meio com todos os acontecimentos, os conflitos, as batalhas, os desentendimentos, resolvendo os problemas, e um terceiro momento, que é justamente a parte final, em que tudo vai se desenhando para um fim, se desenhando para um final de uma história, e que ali nós teríamos uma moral, ou basicamente, o que esse filme tem, ou o que esse filme gostaria de dizer a nós. O mesmo vale para outros pontos. Tudo bem, turma? É apenas uma dica para mostrar como que o nosso dia a dia, na área do entretenimento, tem muito da Grécia. Ok? Beleza? E avance comigo, que nós vamos ver uma outra influência maravilhosa dos gregos também à nossa civilização, que são várias áreas, que inclusive vocês têm a obrigação, hein? É sério mesmo, de fazer pontes com as matérias da escola. Por exemplo, vocês não têm atividades de artes? Sim. Vocês não têm filosofia? Sim. Vocês não têm história? Muito, principalmente história. Vocês não têm matemática? Tem, e tem que gostar de matemática, hein? Tem que gostar de matemática, já digo logo. Agora já não gosto mais dos gregos, né? Brincadeira. Temos também o alfabeto, aí fazendo uma ponte com a língua portuguesa, mas a origem da palavra alfabeto vem de alfa e beta, que também remete ao alfabeto grego, as letras dos gregos, perdão. Outros pontos importantes, justamente na área de arquitetura, matemática, medicina, que nós vamos ver nas próximas páginas. Ok, turma? Sem segredos, avance comigo, leiam, assistam ao QR Code, vejam, e também ao RA, tamanho positivo, para agregar mais informações a vocês. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Que vai ser um prazer poder ajudá-los. Vamos lá? Beleza? Ok. Certo? Começando pela filosofia, que vocês têm aulas também aqui na escola, que era uma forma de amor à sabedoria, ou estudo da sabedoria, em que os gregos eles tentaram entender também a forma como nós surgimos como sociedade, como tudo começou, não por um viés agora da mitologia, mas sim por um viés da razão, do racional, do pensamento. Por isso que a filosofia ela é muito importante para nós, turma, até os dias de hoje e até os dias em que a humanidade estiver presente. Ok? Não menosprezem a filosofia, tudo bem? Vamos lá, e alguns nomes importantes, como Platão, Sócrates, Aristóteles, dentre outros, mas estes se destacam por serem do período que nós estamos estudando aqui, tá bom? Nós também temos o quê? Várias outras áreas, como por exemplo a arquitetura e a escultura. E aí vocês têm a obrigação, gente, veja bem, uma obrigação no sentido de ajudá-los, tá? Não é pressão, nada disso.
É uma forma de auxiliá-los a entender melhor o conteúdo, de fazer ponte, por exemplo, com as artes e também com a matemática. Observem, lembrando do exercício que nós fizemos no bimestre passado, de ver lugares em Boa Vista que possuem referências de arquitetura relacionadas à Grécia Antiga, ok? Nós citamos o exemplo do Palácio do Governo, também tem outros prédios aqui em Boa Vista, um pouco mais nós temos, ok? E isso também remete à ideia de arquitetura e também às vezes das esculturas, as esculturas gregas que tinham como característica também, algumas delas, a sensação de movimento, conforme nós podemos estudar logo no início aqui da unidade que eu vou encontrar, da unidade número 5, por exemplo, em que uma escultura grega dá a impressão de que ela está em movimento. Percebam pelos músculos, pela forma como o corpo está posicionado, tudo mais. Perceberam que eu fiquei encenando aqui, né? Eu prometo melhorar, perdão. Ok? E aqui no caso também percebam que ele traz 2 QR Codes, aliás 3, perdão, e mais um RA, certo? Nós temos a construção aqui do chamado Partenon, que fica na cidade de Atenas. Ele existe até hoje, ok? E nós temos outros exemplos que podem ser conferidos por vocês no decorrer. A matemática também, sim, a matemática é muito importante para nós e também tem uma influência dos gregos, ok? Eles, por exemplo, tentaram naquela época já medir a circunferência da Terra e eles erraram por muito pouco mesmo. E até engraçado, porque com a tecnologia que eles tinham na época, isso era algo surpreendente para nós, que temos hoje várias tecnologias e às vezes não conseguimos encontrar o resultado de um cálculo muito importante para uma pesquisa que realizamos em qualquer área. Arquitetura, medicina, engenharia, história, por aí vai. E os gregos já naquela época conseguiram por muito pouco descobrir qual era a circunferência da Terra. Só um momentinho, pausa para uma água. Voltando, melhorou. Nós temos aqui também, no caso, o campo das artes, e aí vocês dominam, vocês são maravilhosos, porque vocês gostam de produzir, gostam de desenhar, gostam de pesquisar, gostam de assistir. Sejam muito curiosos nessa área, continuem assim, certo? E vamos falar, claro, da melhor parte, não sei por qual motivo que é a melhor parte, né? Vamos passar, turma, que é justamente a história, ou seja, história que significa pesquisa, consulta, e ela também teria começado na Grécia Antiga, por meio, claro que não foi apenas ele, mas vamos dizer que ele ganhou os méritos de ser chamado de pai da história, que é justamente o Heródoto. E por que o Heródoto ganhou esse destaque? Porque, como a própria palavra história nos diz, significa pesquisa, ele pesquisou e narrou as chamadas guerras médicas entre gregos e persas. Lembram dos 300 de Esparta e tudo mais? Então, ele buscou estudar sobre isso, certo? E também explicar as causas, os acontecimentos, os motivos assim, principais, e também ele buscou entender como que a sociedade se comportava naquela época, como o que eles estavam utilizando e também, vamos supor, uma consequência ou o principal motivo, certo? E na época ele acreditava que a vitória dos gregos havia acontecido devido à vontade do Zeus, o deus dos raios. É claro que aí você tem um pouco de história e também mitologia, mas isso demonstra que os gregos eles já tinham uma importância em construir uma história, em narrar aquilo que havia acontecido e que também estava acontecendo na sua sociedade, assim como nós também temos a ideia de buscar transmitir ou gravar as nossas histórias para
mas também para as gerações futuras. Por exemplo, quando você está escrevendo no seu diário, de uma certa forma você também está contribuindo para a história. Quando você utiliza bastante o celular do seu pai, de sua mãe, para fazer fotos, por exemplo, selfies, se divertindo com eles, por exemplo. E ali cada registro também tem a sua importância para a história. O que mais? Quando você pesquisa na internet, ou nos livros, ou nas músicas, nos filmes, nas peças de teatro, nos quadrinhos e por aí vai, você também está fazendo um pouco de história porque você está pesquisando, consultando, sendo curioso e aí desenvolvendo também ali passo a passo um papel de professor também de história, quem sabe, hein? Fica a dica, hein? Hashtag. Beleza, turma? Certo? E aí, ó, para vocês, para os outros professores das outras disciplinas ficarem com inveja, nós também temos uma deusa, a chamada deusa Clio. Não, eu não estou falando do carro da Renault Clio, mas o nome Renault Clio, Clio no caso, remete à deusa da história. Ou seja, você pode falar que é professor de história e que nós temos inclusive uma deusa. Já pensou? E aí, o que vocês acham? Fica a dica, hein? Mas é claro, gente, não existe uma matéria melhor do que a outra. Português não é melhor que matemática, não é melhor que história, não é melhor que geografia, não é melhor que filosofia, e por aí vai. Nós temos gostos diferentes, certo? Sem problemas. E aí, já chegando na parte final da nossa unidade número 5, falando ainda em história e em historiadores, em pesquisadores, na página 12 fala de um outro historiador, de um outro pesquisador muito importante chamado Tucídides. Não é de tosse, tá? Por favor, gente, é Tucídides, proparoxítono, que viveu entre 470 e 400 a.C. Ah, tá, o que ele tem de importante? Ele narrou a chamada Guerra do Peloponeso. E este conflito foi interessante, por quê? Porque foi um conflito entre gregos, contra os próprios gregos. Por exemplo, nas guerras médicas, nós estudamos sobre os persas e os gregos, certo? Os gregos venceram e depois de um tempo os gregos entraram em conflito entre si. Vocês lembram de Atenas e de Esparta? Pois é, estas duas principais cidades lideraram outras cidades-estados e eles guerrearam entre si. E aí, no caso, o que acontece é que os espartanos venceram esta batalha, estas guerras, ou esta guerra, porém a Grécia ela ficou muito enfraquecida. Por exemplo, um exemplo ultra mega simples, digamos que nós entremos em conflito e aí um sai vitorioso, porém, querendo ou não, nós ficamos enfraquecidos porque nós perdemos soldados, nós gastamos muitos recursos para poder manter a guerra, nós não conseguimos recuperar o território, as terras queimadas, os conflitos, os soldados que faleceram e tudo mais, então o nosso reino fica enfraquecido. E isso permitiu com que outros povos dominassem a Grécia antiga, em especial um povo chamado macedônio, ou macedônicos, que nós vamos estudar na unidade número 6, tá bom, turma? Mas esse é uma ponte para uma outra história, ok? E aqui no caso, para finalizar e falar em outras histórias, eu não poderia deixar de destacar os fenícios. E quem foram os fenícios? Os fenícios foi um povo da antiguidade que se destacou pelas suas atividades comerciais utilizando o mar Mediterrâneo. Eles eram grandes navegadores na região, certo? Eles surgiram nesta região aqui do Oriente Médio, onde hoje é Israel, o Líbano, a Palestina, e
conseguiram e expandiram e conheceram outros territórios que vocês podem perceber aqui na página 13. E qual é um dos grandes legados dos fenícios? Um dos grandes legados dos fenícios é justamente o alfabeto, que nós podemos perceber aqui. Ou seja, como eles eram comerciantes, e quem lida com comércio sabe disso, sabe que precisa negociar e facilitar a comunicação entre os povos, entre o seu próprio pessoal também. Ou seja, você organiza um alfabeto como uma forma de melhor se comunicar com o próximo. Em sala de aula, já pensou se nós utilizássemos diferentes alfabetos? Às vezes tem aquela expressão, né? Parece que eu estou falando grego. Quando você fala uma língua diferente ou fala algo que muitos não entendem. Então, por exemplo, o alfabeto, se você for perceber, ele nos ajuda a nos comunicar. Por isso que nós, como nós fomos alfabetizados lendo português, nós temos facilidade em entender este alfabeto. Diferente de alguém que nasceu, por exemplo, no Iraque e tem um outro tipo de alfabeto, certo? Mas isso também é uma forma de legado dos povos da antiguidade em que os gregos assimilaram e acabaram criando também o alfabeto. Turma, quero agradecer por este momento, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê seu like, quem não gostou, dê seu like, por misericórdia, eu também aceito, tá bom? Brincadeiras à parte, estou aberto a críticas, sugestões, elogios e espero que vocês estejam bem em casa, tá bom? Finalizamos neste momento a unidade número 5, bem rápido, um bate-volta, um bate-bola, melhor dizendo, como ponte já para a unidade número 6. Lembrando das atividades, façam as atividades, tá bom? Tanto do livro didático como do caderno de atividades, que eu vou repassar para vocês em breve, e desejar a todos e a todas, aos pais também que estão nos acompanhando, tudo de bom para vocês, muita paz, saúde, fé, paciência e perseverança e que possamos nos encontrar o mais breve possível. Um grande abraço e que Deus nos abençoe e até os nossos próximos encontros em História. Valeu!